Aleluia. Boa noite, povo bonito. Não, nem deu para falar isso aqui porque a idade assim já não permite, né? Alguns movimentos que a gente faz, sente os tendões, nervos, ossos, juntas, medulas. Falando então que a palavra ela vai então na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, né? Então tem essa divisão. É do espírito mesmo, Annalise, que você quer? Como, o que é? Qual é o ponto? Que a gente ficou na semana passada de falar. Tudo certo, eu ouvi os áudios. Aí eu queria saber se você já terminou de falar sobre a parte do espírito, se você vai entrar. Não, é assim, teria muita coisa para eu abordar. É como a gente só tem mais 2 aulas, então é por isso que eu estou avançando, né? Mas a gente pode retomar, de repente, alguma coisa que ficou para ser esclarecida, o que seria? Ficou tranquilo essa questão da alma, né? Seria alma ou não, ou ainda tem alguma dúvida? Coisa para falar, eu teria muita coisa para falar, né? Só que o tempo não permite falar. Mas assim, aí vocês que vão determinar, fala mais um pouco disso ou daquilo pelos questionamentos. Então eu vou colocando algo que eu falar, razoavelmente eu abordei tal assunto em tal ponto. Mas aí, o que seria assim a dúvida ou na alma ou no espírito? Porque o corpo não tem muito o que falar, né? O corpo é uma coisa mesmo que a gente vê, que a gente sente, né? Então é uma coisa que não tem muito o que falar a respeito do corpo. Tem a restauração do corpo e tal e tal. Mas a alma que eu tentei dar ênfase, o espírito eu falei também, na aula passada assim, detalhei. Qual é a dúvida? Vamos colocando então as questões, as perguntas, as dúvidas. Porque você falou que tem pessoas que defendem a parte da Dicotomia, dicotomia, né? E tem a tricotomia. Uhum. Eu sempre aprendi tricotomia. Isso. Corpo, alma e espírito. Espírito. Né? Aí, conforme os versículos que você leu lá, em Hebreus 4:12. Isso. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso. Sim. E deixa claro, né? Dividindo isso. Alma e espírito. Mas o que acontece, Annalise? Por exemplo, se você pega uma pessoa que defende a dicotomia, ou seja, que alma e a palavra alma e espírito para essas pessoas é a mesma coisa. Chamam-se de termos intercambiáveis. Quando fala de alma e de espírito, está falando da mesma coisa, né? E de fato, tem alguns textos na Bíblia que quando fala em espírito ou em alma, aliás, quando fala em alma, refere-se ao espírito, e espírito à alma. Então há essas questões também. Só que essas pessoas vão falar, por exemplo, o que eu citei, os 2 textos que eu citei, para mostrar a realidade de fato, alma e espírito serem coisas distintas. Essas pessoas vão falar assim, isso não pode ser, esses 2 textos não podem fundamentar ensinamento porque são orações. Paulo fez orações, então em orações você não pode fundamentar uma doutrina, né? Mas eu não penso assim, eu não penso, mesmo porque essas orações, elas feitas, e principalmente por Paulo, que é aquele que doutrina a igreja, Paulo ele diz assim, olha, digo eu, não o Senhor. Quando ele diz digo eu, não o Senhor, não é que Paulo não é que é uma opinião de Paulo pessoal e que não tem base, porque ele é um apóstolo. Então a doutrina neotestamentária é fundamentada nos apóstolos e nos profetas, né? Então quando ele diz assim, digo eu, não o Senhor, é que ele não tinha uma citação direta de Jesus para remeter a ela, entendeu? Então Jesus disse isso, a ceia, por exemplo, ele diz assim, olha, na noite que o Senhor foi traído, né, ele tomou o pão, deu graça, então que eu recebi do Senhor, eu também passo para vocês. Mas ele recebeu do Senhor como? E Jesus ele não estava com Jesus na ceia, mas ele recebeu do Senhor através inclusive da fala de Jesus, do ensino de Jesus. Então quando Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, ali não é uma oração, e ainda que se considere uma oração, mas Paulo está colocando algo que tem força de doutrina. Então essa é a minha abordagem a respeito do assunto, né? Mas a gente não vai brigar por isso também, porque de repente se vocês ouvirem uma pessoa que argumenta, eu não estou argumentando, que argumenta, de repente são convencidos, é igual a questão do calvinismo e arminianismo, né? Amilenismo e pré-milenismo são coisas que são assim aceitáveis biblicamente. Aí é uma questão de opinião e de ponto de vista. É que eu tenho um ponto de vista
e o outro tem outro ponto de vista. Necessariamente o outro ponto de vista não está errado. Necessariamente uma opinião que seja diferente da minha, irmãos, inclusive eu escrevi uma lição assim, eu vou começar a reproduzir uns negócios que eu escrevi, eu tenho pronto lá livros, uma revista escola dominical, autoria minha, né? E aí foi até para jovens que eu escrevi esse trimestre, e aí eu disse, olha, o diferente nem sempre é errado, é apenas diferente. Não, irmão, que a gente tem esse negócio, né? O diferente é errado, nem sempre. O diferente às vezes só é diferente. Quer dizer, eu sempre estou certo. Quem que se veste de uma maneira certa? Quem que canta de uma maneira certa? Qual é o ritmo? Falando de música, Antônio, me ajuda aí. Qual é o ritmo de Deus, varão? O que Deus gosta? Sim, de coração de todos. Depende. Em algumas igrejas o rock já foi execrado, é do diabo. Sendo que não é. Mas o forró era de Deus. Por que o forró era de Deus? Porque a maioria dos irmãos que eram membros era de origem nordestina, não é? Então o forrozinho, os corinhos, era de Deus, sanfoninha, triângulo, estava tudo certo. Agora colocou uma guitarra, uma pedaleira, aí lascou, né, mano? Aquela coisa toda. Aí disse, ela fala, não, isso aqui não é de Deus, mas o forró é de Deus. Então tem coisas que são preferências nossas, e aí nós colocamos que é vontade de Deus, né? Então tem muitas coisas que é ponto de vista nosso, e a gente fala que é Deus, é vontade de Deus. Eu acho muito mais honesto eu abordar assim, bom, eu penso assim, acredito que seja assim, eu coloco a minha opinião, o meu ponto de vista a respeito daquilo que eu entendo da Bíblia. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou falando biblicamente. Não, eu também estou falando biblicamente. Você colocando isso, a gente vê igreja que bate palma e igreja que não pode bater palma. Então, não é? Tem uma série de coisas, mas são preferências nossas. Ah, é diferente, é errado? Não, às vezes é só diferente. É preciso ver se o diferente é errado ou só é diferente. Então a gente percebe aqui, sobre esse ponto de vista de dicotomia, para não ter briga nenhuma, eu resolvo assim. Então o homem tem a parte material e a imaterial, não é? Está tudo certo. Mas a parte imaterial, a gente percebe que há de fato essa questão que rege a nossa vida aqui na terra, que é chamado da alma. E há a parte imaterial que ela tem a consciência de Deus, que eu chamo de espírito. Entende, irmão? E são coisas assim que não são determinantes para a fé cristã. Então a Bíblia ela deixa margem para opiniões diferentes em algumas questões. E aí não tem, né? Por isso eu disse, a teologia ela é feita a lápis. Eu defendo isso hoje, mas de repente amanhã eu mudo, não tem problema. Não tem problema mudar. Porque nós somos essa metamorfose ambulante. Porque nós somos pessoas que mudam. Não só quem não muda é Deus, né? Algumas pessoas já falaram inclusive para mim, mas foi de uma forma negativa, né? Ei, mano, essa não é mais o mesmo, né? Falaram para mim já assim. E Fala para mim assim, eu falo direto, se eu mudo de Deus, eu mudo toda hora. é. Agora eu falei, bom, na verdade eu não sou mesmo, eu mudei. Agora a tua opinião sobre o que eu mudei? O que eu mudei para melhor ou mudei para pior? Né? Que a gente tem que avaliar essa questão também. Qual é a nossa mudança? Tem coisas que eu mudei para pior, eu reconheço isso. Tem coisas que eu mudei para melhor, reconheço isso também. Essas que eu mudei para pior, eu tento, né? Eu luto para que eu volte então a outro momento. Mas aquelas que eu mudei para melhor, eu louvo a Deus por isso, irmãos. Dou graças a Deus. Graças a Deus. Eu me considero uma pessoa que melhorei em muitos aspectos. Em outras talvez regredi. Talvez não regredi, eu sei. Eu bem sei o que eu estou falando aqui, vocês não sabem. Mas eu sei. Mas essa é a questão. Então, a gente precisa saber que só Deus não muda. Só Deus. Ele é imutável. Ele não há mudança nem sombra de variação. Mas nós mudamos. Agora a nossa mudança, ela está sendo uma mudança que é benéfica, é uma mudança que a gente se aproxima mais da palavra de Deus, mais de Cristo, é uma mudança que a gente está progredindo como um discípulo de Jesus, como aquilo que eu falei nas relações, como esposo, como filho, como obreiro, como e tal. Essa é a questão, né?
Então, assim, há opiniões que elas podem, irmãos, mudar, não tem problema. Agora, cuidado para também que ela não mude e era certo e vai para o errado, que aí é uma regressão, né? Agora, sim, a questão da opinião, então, da alma, que eu abordei esse ponto de vista, né? A alma, então, é aquilo, os meios que nós temos, chamados de 5 sentidos, as 5 faculdades da alma, que se comunicam com a terra. E o espírito, então, é a parte do homem que se comunica com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Como seria vontade, os desejos? Oi? Alma? Desejo, vontade? Sim, a alma porque a alma, ela usa instrumentos do corpo, que são visão, audição, tato, olfato e paladar. Essas são as faculdades da alma, né? Então, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, a alma, ela vai reger a nossa existência aqui na Terra por esses 5 sentidos. Então, a alma cobiça, a alma deseja, né? Agora, esta alma tem que estar sujeita ao espírito, porque o espírito é uma nova natureza que foi introjetada na nossa existência por meio do Espírito Santo, por causa da obra sacrificial de Jesus, que nos deu então essa nova natureza, ou seja, a nova criação. É esse Jesus que está sendo formado em nós. Então, se os meus olhos estão sujeitos à minha alma, então os meus olhos, inclusive, não vão ser maus, não vão ser cobiçosos. A gente percebe, irmãos, tem uma parte da cristandade, da irmandade, né, Analice? Tem uma parte da irmandade que os olhos são maus, que olha para a pessoa e consegue, como eu estava falando na primeira parte, ver coisas negativas, né? Olha para uma pessoa e vê, por exemplo, a sua nudez. Olha só, A maldade está nela. a maldade está nela. Jesus disse, quando tem uma parábola lá que eu não me lembro ao certo, deixa eu ver se eu acho, porque eu estou ruim hoje de referência, né? Jesus, ele vai dizer um negócio muito interessante, não sei se eu vou achar não, mas vocês vão lembrar da passagem, né? Porque teve dois rapazes que foram chamados para o trabalho. Aí dois meninos. Aí um menino disse assim, eu vou. Não foi essa ocasião não, calma aí, a parábola é outra, é parecida. A questão foi que um foi chamado no comecinho do dia para trabalhar, e ele foi lhe prometido um denário, um dinheiro, que era o salário do dia. Aí eu acho que lá para o meio-dia, não foi? O outro foi chamado. Aí outro lá no final do dia, só faltava 1 hora, irmão, para acabar o expediente. Na hora 1/10, né? Então 12 horas acabava o dia. Na hora 11 ele foi chamado. Aí como foram para fazer o acerto, aí esse que foi chamado por último, o Senhor deu o quê? O dia do trabalho, 1 denário. O que foi chamado lá no comecinho, falou, opa, se esse que trabalhou 1 horinha ganhou, então eu vou ganhar mais. Aí o Senhor vai dar a mesma coisa. Esse camarada fica injuriado. Se o quê? Eu aguentei todo o calor do dia, todo o expediente, e o Senhor paga para isso a mesma coisa? Aí na parábola, o Senhor diz assim, você é mau, hein? Os teus olhos são maus. Porque o que eu tratei contigo, eu paguei. Agora a tua questão não é porque você está recebendo menos, é que ele está recebendo a mesma coisa que você. Teu olho é mau, você é mau, e você está se queixando porque eu sou bom. Não é isso que Jesus diz na parábola? Então olha só, irmão, o olho mau é esse olho que é regido pela alma, só pela alma, e não é sujeito ao espírito. O espírito não peca, irmãos. Quem peca é o quê? Jesus disse, a carne é fraca, ou seja, a velha natureza é fraca, não é? A velha natureza não faz a vontade de Deus, é inclinado para fazer a vontade dela mesma, de pecar. Já é natural, a gente é mais ou menos uma pessoa andando na ladeira, que vai pendendo assim, e é preciso puxar para o outro lado. Então a nossa natureza já vai indo ladeira abaixo. Automático. Já vai no automático. Precisa ensinar uma criança a ser egoísta? A perder a estribeira? Precisa ensinar uma criança a negar o que ela fez? Precisa ensinar ela? Aí a gente pega a criancinha assim, né? Aí ela faz um negócio errado, aí a gente ainda briga, né? Você aprendeu de quem isso aqui? Em casa aqui não foi? Quem te ensinou? Não é assim que a gente fica brigando? Eu te ensino isso? Sua mãe já fez isso para você falar assim?
Né? Quem te ensinou esse negócio? É algum amiguinho na escola? Aprendeu de quem? Foi do professor? De quem que foi? Foi do vizinho? Não, irmão, está lá na natureza da criancinha já. O egoísmo, tem um brinquedinho lá na mão dela e tem uns 200 dela. Aí vem uma, pegar um dos 200, ela deixa aquela que está na mão dela, não quer que o outro pegue o dela e briga. Egoísmo, quem ensina o egoísmo? Ninguém ensina. Está na criancinha, irmão. O desejo de vingança, por incrível que pareça, já se mostra desde criancinha. Um dia, um menino estava brincando, aí caiu assim, bateu a cabeça na cadeira e chorava. Ninguém fazia esse menino parar de chorar, ninguém. E dá água, e não sei o que, e oferece brinquedo. Alguém lá foi e bateu na cadeira, só cadeira boba, pá, parou de chorar. Parou de chorar. Desejo de vingança. Alguém se vingou pela criança. Vocês acham engraçado? Mas isso mostra, irmãos, a nossa natureza pecaminosa. Essa alma que já se mostra longe de Deus desde criancinha. Até a criança se dará a conhecer se as suas obras são puras e retas, não é o que diz o provérbio? Até a criancinha. Então essa alma que não é sujeita ao Espírito, então vai usar o ouvido para ouvir segredos e usar esses segredos contra uma pessoa para se tornar refém emocional, psicologicamente falando, ou até em outras questões, não é? Olha só, irmãos. Então a alma não sujeita ao Espírito, ela vai pecar e usar inclusive o corpo como instrumento do pecado. Quando a Bíblia fala assim, lá em Romanos capítulo 8, o corpo do pecado, e quando diz o corpo espiritual, não está se referindo a esse corpo físico que é corpo do pecado, a carne, e um corpo espiritual que a gente vai estar no céu, não. É que o corpo espiritual é esse corpo físico usado espiritualmente, porque o espírito não peca, irmão. O espírito é a nova natureza, que é esse homem regenerado, agora precisa ser alimentado. O problema é que há muitas almas regendo a vida de alguns cristãos, porque o seu espírito está tão fraco, que não consegue subjugar os desejos da alma, refrear os desejos da alma. Aí que está a questão, né? E é por isso que tem muito crente carnal. É o que a gente vai estudar entre hoje e amanhã. Hoje eu não sei estudar, na página 57, e vai falar que há 3 tipos de ser humano. O ser humano natural, que é esse que é regido pelo psique, pela alma, que é o natural, né? Pelos seus desejos. O homem carnal, que é o homem cristão, só que porém ainda não tem a maturidade de viver pelo Espírito, que é o homem espiritual. Então é possível ter cristão carnal? A gente vai ver que é possível, biblicamente falando. Na experiência a gente já sabe, né? Na nossa experiência, estou falando dos outros, a nossa, dos outros também a gente sabe bastante, mas a gente sabe que tem crente carnal, a gente sabe que age com carnalidade, não é, irmão? Nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo, somos usados por Deus, mas ainda temos essa possibilidade de viver na carne. Olha só, ou seja, ainda esse velho homem pode ressurgir de tempo em tempo. É que tem gente que fala assim, não, tem aqueles 5 minutos, né? E tem crente que de 5 em 5 minutos dá os 5 minutos. Aí é demais também, né, irmão? Aí Só 2 minutinhos. Tem alguns de nós que tem 5 minutos, tem alguns de nós que tem de 5 minutos, 5 minutos. Aí não está nem na carne, mas está no osso. No osso, tá? Então, amados, a gente percebe que a alma, ela deve ser subjugada à palavra de Deus, tá certo? Os meus olhos, ele deve ser olhos que, porque os olhos são a janela da alma, Jesus disse, né? Se teu olho for mau, o que resta? Não resta nada, tudo vai ser trevas dentro de nós. E Jesus disse, cuidado para que a luz que age em vocês não sejam trevas, porque quão grandes vão ser as suas trevas. O que é isso? É um cristão que agora ele foi iluminado, mas ele agora não sujeitou esses sentidos ou essa alma ao Espírito. Então, irmãos, que coisa terrível. E nós vemos muitas pessoas assim. E essas pessoas são um desserviço para o reino de Deus. Porque o trabalho que nós temos maior hoje na evangelização, na pregação do Evangelho, é o mau testemunho. A gente precisa desfazer tudo. Qual é o trabalho que a gente tem em teologia, irmão?
Qual é o trabalho que a gente tem nesse curso aqui? Não é pegar tudo... Hã? É ensinar tudo que foi pregado. Não, o maior trabalho que nós temos na sala de aula, Ângela, não é primeiro corrigir todas aquelas coisas que a gente já sabe de uma maneira equivocada. Isso dá um trabalhão, né? Às vezes nem dá tempo de ensinar o certo. A gente tem que tentar corrigir o errado. Reconstruir. Porque a demolição é necessária para a construção. Porque Jesus disse que não pode pegar o vinho novo e colocar em odres velhos. Perde o odre e o vinho derrama. Não é? Então o odre velho precisa ser jogado fora. Aquela construção sem base de Jesus, ela precisa ser destruída, precisa ser implodida, e aí uma nova construção. Então o maior trabalho que a gente tem é justamente essa reconstrução. Lembra que eu falei na primeira parte da aula, no comecinho, que nós somos então esses seres que, mesmo adulto, tem a possibilidade de aprender até o último momento da vida? Quanto mais adulto, mais difícil fica. Quanto mais velho de idade, mais difícil fica. Quanto mais velho de igreja, mais difícil fica. Quanto mais cargo tem, mais difícil fica. Quanto mais conhece a palavra, mais difícil fica de reaprender. A resistência é maior. Raça ruim para ensinar: pastor, pregador e professor. Dá um trabalhão enorme. Gente ruim para ensinar: adulto. Vai ensinar, irmão, vai ensinar casamento para quem já é casado. Que coisa horrível, não é? Gente dura de coração, gente que ouve, mas não é assim não, eu já sei fazer. Eu estava ano passado, uma palestra, não, foi ano retrasado, nossa, o tempo passa, ano retrasado já, foi ano retrasado, estava dando lá foram 4 meses lá que eu dei lá, acho que uma vez por mês, para casais, né? Juntou alguns casais na igreja lá, e aí eu falei então um mês lá sobre o papel do homem, né, no lar, e do outro mês o papel da mulher do lar e tal. E aí no papel do homem eu perguntei assim: tá tudo bem no seu casamento, irmão? Aí eu falei assim: mas nem responda não, porque na verdade eu não quero nem saber da sua opinião, não me interessa. Eu quero saber, porque você vai falar: não, tá tudo bem, sua opinião não vale. Eu quero saber se a mulher tem essa opinião que você tem, né? Então é assim, o povo ouve, é difícil. A gente está aqui não é na pedagogia onde eu estou pegando criancinha, ensino. Isso é fácil, é relativamente fácil. Você pegar criancinha, novo convertido, você vai ensinando o correto. Agora você pegar marmanjo igual a gente que já tem tempo na igreja, caga na igreja, prega, ensina e pastoreia, coisa de gente, nossa, é difícil. A gente está aqui na andragogia, ensino de adulto, não é? Você já tem um monte de coisa decidido na cabeça de vocês, vocês já tem um monte de coisa resolvida, ou aparentemente resolvida na cabeça de vocês, e aí vim aqui para ouvir, ter a paciência, porque assim, o desafio nosso é o seguinte: é não rejeitar de pronto aquilo que a gente ouve, contrário com o que a gente já sabe, entendeu? Que dá um impacto, não dá? Eu pensava assim, estão falando que não é assim, aí já tem aquele impacto. Calma, nessa hora que a gente precisa ter paciência, de falar assim: calma aí, então será que o que eu penso, vivo e sou até hoje não é bem assim? Isso, irmãos, é o mais difícil em nossas vidas. A gente tem essa tendência em rejeitar tudo que é o contrário, repudiar tudo que é o contrário, rejeitar tudo que é o contrário. A gente não ouve já com essa paciência, né? A gente é muito apressado em se irar, muito ligeiro em falar, em dar resposta. Vai conversar sobre um assunto teológico, por exemplo. Um não deixa o outro falar. É um negócio horrível, não é não? Sabe mais que o Isso, um nem acabou os seus argumentos e o outro já está falando em cima. cada um da sua razão. Primeiro, falta de educação interrompe uma pessoa quando está falando. Segundo, essa pessoa que interrompe não quer nem saber do que a outra tem para falar. Segundo. Terceiro, essa pessoa que está ouvindo ou que não está ouvindo, aliás, está ouvindo, não, está escutando, mas não está ouvindo, né? Escuta, mas não dá ouvido. Então, primeiro, ela é mal educada quando interrompe a outra pessoa, considera que a outra pessoa não tem nada para ensinar e ela já tem tudo pronto na sua cabeça. Então, uma pessoa que interrompe a outra já mostra tudo isso, entendeu? A partir de hoje aqui os irmãos só vão levantar o braço, né? Vai nem interromper mais, olha só. Como eu também, né? Preciso deixar vocês falarem tudo aquilo que querem falar. Irmãos, isso é diálogo, isso é coisa boa, é a gente considerar o que o outro está falando.
ouvir o que o outro está falando, não só escutar o que o outro está falando. Isso engloba em tudo, né, professor? Engloba você como pai. E muitas vezes nós escutamos os nossos filhos, Sim. já vamos de prontidão falando. Isso engloba como esposo, esposa. É na vida, né, Angela? A gente está falando disso na vida. Eu estava falando para a Analice, como nesses últimos dias está passando uma leva de casamento desfeito dentro das igrejas, né? Falta de diálogo. Falta de diálogo. Sabe? E a gente vê assim, pastores, obreiros, sabe? Tipo assim, que ninguém aguenta mais nada, né? Tipo assim, os casamentos de fachada tá caindo, tá? Por quê? Porque, de repente, o homem ou a mulher diz, é o meu jeito, eu tô certo, não escuta, não se submete. O que é isso, Ângela? É a alma, é a vida natural, é esse ser humano que ele acredita, porque a religiosidade melhora algumas pessoas, ou melhora muitas pessoas, mas não transforma ninguém. Né? A religiosidade dá um up, dá um upgrade assim a religiosidade ela dá um brilhozinho, ela dá uma máscarazinha, ela melhora o comportamento, mas não muda a natureza. Então o que precisa ser mudado é o espírito. Mas esse up é só alguns anos, porque um dia a máscara cai, professor. Ninguém consegue viver de aparência a vida inteira. Sim. Não tem como, mas essa é a questão, irmãos. O que a gente está falando, então, a alma é essa parte do homem, é esse aspecto do homem, nem vou falar parte mais, tá? Esse aspecto do homem que vai mostrar a sua naturalidade. Ele é regido por aquilo que ele sente, porque assim, irmãos, as pessoas que são regidas pelos seus sentimentos, que tomam atitudes no calor das emoções, que tomam decisões conforme o que está no seu coração, quase 100% dessas pessoas vão errar. Vai ter que voltar com a palavra, vai ter que arcar com as consequências, vai ter que pedir perdão, porque foi regido pela alma, no calor das emoções. O seu temperamento não foi submetido à nova natureza que controla esse cavalo selvagem, não é? É sério, irmãos, porque usa o poder, a força. Então esse é o homem natural, que é regido pela sua alma, o que vem no seu coração, o que está sentindo. E esse é o homem espiritual, que controla essas coisas, que não age por impulso, que não age no calor do momento, que a gente é equilibrada, que a gente mansa. Gente mansa, justamente, que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa pessoa, a palavra lá, manso, quando eu falei do cavalo é proposital, porque manso, lá em Mateus capítulo 5, é justamente referindo a um cavalo selvagem, que agora ele foi dominado, foi colocado nele as rédeas, ele foi amansado, poder e força controlado. Bem-aventurado então essa pessoa, porque a Bíblia vai dizer que é melhor uma pessoa que controla o seu próprio espírito, seu ímpeto, seu temperamento, seu ânimo, melhor essa pessoa do que aquela que conquista uma cidade toda, não é, irmão? Essa pessoa sim, ela é bem melhor do que aquele valente. Aí a gente percebe então que essa pessoa mansa, essa pessoa controlada, ela não é levada pelas emoções. Irmão, está falando de casamento, de matrimônio, de relacionamento, nossa, no calor das emoções a gente fala coisa que não sente, que não deve, e aí dá um trabalho enorme, vai durar anos e anos para corrigir um negócio que foi falado lá no calor das emoções, né? Que o diabo entrou lá no meio, e ainda mais o homem, né? O homem, a mulher guarda esses negócios, a mulher sentimental, ela guarda lá, né? E aí o homem disse assim, não falei isso para você não, ele disse, falou. Eu lembro como se fosse hoje. Exato. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Sabe por quê? Olha quem sabe o tom de voz que falou. Sim. Sabe o cenário que estava. Se duvidar, descreve a roupa. A mulher descreve, estou falando há 10, 15, 20 anos atrás, descreve. Mas sabe por quê que existe essa memória fotográfica? Porque ela foi gravada com a emoção. Essa memória não estava apenas no racional, no lógico. Ela foi gravada na alma. São cicatrizes, são traumas. Ficou lá na alma, mal resolvido o negócio.
no calor das emoções, quem foi ofendido, tem aquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Então foi gravado na alma, a ofensa ficou lá, né? E aí é só Deus para trabalhar nisso, só o Espírito Santo para arrancar aquela mágoa que está coberta com várias camadas lá, irmão. É um negócio terrível, e Deus precisa ir lá e restaurar, né? Então essa alma machucada, só o Espírito Santo para ir lá e tratar esse negócio, porque quem falou não falou pelo Espírito, falou pela alma que não estava sujeita ao Espírito, mas pela alma que deu vazão à velha natureza e deixou que a ira explodir, a ofensa, né, ser aí transmitida. Então a gente percebe que o homem que é regido pela alma, o crente que é regido pela alma, ele não está sendo uma pessoa espiritual. A Bíblia diz que a salvação reside, irmãos, aqui, ó. Salvação está aqui. Capacete da salvação. Na descrição de Paulo do capítulo 6 de Efésios, que vai falar da armadura do cristão, capacete da salvação. O negócio é aqui, né? Quem peca é vencido aqui, quem não peca vence aqui. A batalha se dá aqui, na alma, e essa alma precisa estar sujeita ao Espírito. Então Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, que a alma, né, combate contra o Espírito contra a alma, ou contra a carne. A gente está falando aqui a carne, ou a alma que usa a carne, né? Um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se andar em espírito, então não cumpre esses desejos ilícitos da carne. O andar em espírito que é o nosso desafio. O andar em espírito que a Bíblia diz que a gente tem que fazer para agradar a Deus. Porque ninguém pode agradar a Deus a não ser pelo Espírito, irmãos. Não tem como. Tá certo? Então o Espírito é esse aspecto em nós que deve ser alimentado todo dia. E aí nós desprezamos os meios da graça que Deus disponibilizou para que o nosso espírito fosse um espírito pujante, vigoroso, um gigante. Quais são os meios da graça, os recursos? Vida devocional, de oração, de leitura bíblica, estudo bíblico, vida comunitária, né, que a gente chama isso de igreja, uma vida de reflexão, uma vida de se sujeitar aos outros irmãos e se deixar ser corrigido também. São os meios da graça que Deus disponibilizou. E que tem de crentes desprezando tudo isso, irmão, e aí não é por nada que está do jeito que está. Mas a gente não consegue fazer tudo isso, só o Espírito. Não tudo. Mas Cláudia, Então assim, você falou ler a Bíblia, vamos supor, ler, fazer tudo. Não dá tempo de fazer isso todo dia. como não? Não Dá? consigo, assim. Aí é falta de disciplina, é outra história. Não. Sim, é falta de prioridade, é outra história. Estudar, ter o devocional. Consegue sim, cima, sim. Olha, o tempo, a falta de tempo, que é a nossa desculpa principal que a gente usa para não fazer as coisas que deve usar, acaba rapidinho quando a gente tem uma prioridade. Eu já falei para os irmãos aqui em outra ocasião, o camarada vai no médico e o médico diz assim, você tem que praticar exercício físico. Você tem tendência aí para um negócio de infarto e tal, um negocinho. Não tem tempo, doutor. Não tem tempo não. Tá bom. Aí dá um infarto no cidadão. Aí vai no médico. O médico fala o seguinte, esse aqui você escapou, o próximo é fulminante. No outro dia, 5 da manhã, tá dando volta no quarteirão. É assim mesmo. Não tinha tempo? Não era prioridade. Não era prioridade. O que é prioridade? A gente arruma tempo, arruma dinheiro, arruma ânimo, arruma tudo. Quando não é prioridade é outra história. Nossa, eu estou sem tempo de visitar o irmão. É porque não é prioridade para você a visita do irmão. O dia que for prioridade, aí faz. Simples assim. Então a gente coloca um monte de desculpa. Tem tempo para fazer tudo isso. Obrigada. Se a gente considerar como prioridade. Não, se fosse só você, estava bom, irmão. Somos todos nós que damos desculpas aos montes. Não tem tempo para filho, não tem tempo para exercício físico, não tem tempo para Bíblia, não tem tempo para visitar asilo, não tem tempo para fazer não sei o que. Não tem tempo não é prioridade, ponto final. Essa é a grande verdade, nua e crua. Não é? Então a gente percebe que a gente despreza essas coisas. E aí os crentes, não, saia não, fica aqui com o banco e tudo. Somos nós, irmã.
Cláudio, se fosse sua irmã, estava bom, somos todos nós. Nós temos essas desculpas em tudo que a gente fala. É o tempo. Nossa desculpa maior é tempo. Mentira. É tempo, é dinheiro, não tem não, arruma dinheiro, arruma tempo. Eu arrumei dinheiro, arrumei tempo para estudar, para fazer as coisas. Arrumei, não tinha, mas arrumei, não sei como. Arrumei. Aliás, não é que eu arrumei não, é que quando é prioridade de Deus, Deus vai dando para a gente recurso. Aí que está a questão, né? Quando é prioridade de Deus, o que é prioridade para a vida, o que é pertinente para a vida, o que é essencial para a vida, Deus vai dando recurso. É só a gente considerar isso é prioridade, isso é essencial, né? Então o esposo diz assim, não tem tempo para a esposa, não tem não? Tem não, né? Quando vê que está perdendo a esposa, aí arruma, dá um jeito, faz menos hora extra, não, aí depende, viu, mano, tem que vigiar um pouco. Ó, só para mim, eu quero mais meio minuto aqui falar para não passar do horário. Mas que eu tô solteira, eu não aguento isso. Vamos lá. Eu perco a inspiração, meu Deus. Arruma tempo, vai. Você pode falar. O tempo, então. Tem cristão, a maioria dos irmãos, eles não veem interesse na Bíblia. Eu acho isso assim, eu não estou falando que todo mundo tem que estudar teologia, todo mundo tem que ser mestre, não é isso, mas o cristão que não tem apreço mínimo, um mínimo de apreço pela Bíblia Sagrada, essa pessoa com certeza vai ter uma vida ruim espiritualmente. Não só espiritualmente, vai ser com certeza um mau esposo, uma má esposa, um mau amigo, um mau vizinho, um mau profissional, possivelmente. Então assim, eu não tenho prazer. Como assim? Tem alguma coisa errada. O espírito não tem prazer no alimento que Deus disponibilizou para esse espírito, irmão? Não se apetece, não tem apetite pelas escrituras sagradas. Como que Deus deu para se alimentar? Foi isso, não foi outra coisa. Desculpa aí, não é nada contra, mas música não é alimento espiritual. Alimento espiritual é Bíblia Sagrada, a não ser que a música seja a Bíblia cantada, aí é outra história, e mesmo assim não substitui, ela tem uma função, não substitui esta função principal, que é o alimento. O que diz o Salmo 1, por exemplo? Bem-aventurado, né? Feliz, bem-aventurado, feliz, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela reflete de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas, sempre verdinho, nunca cai. Assim não são os ímpios. Então o que tem de crente ímpio aí não é fácil não, que não tem prazer na lei do Senhor, que não medita nas escrituras sagradas, que não tem vida de oração, que não tem desejo de oração, que a oração não é um prazer, que a vida comunitária não é o prazer, que o dar graças a Deus não é o prazer. Tem gente que nem a comida, irmão, agradece quando senta na mesa, é um glutão, esfomeado, ingrato, nem para falar, Senhor, te agradeço. Nem nessas horas se preocupa com as pessoas que não tem nada, pra, pelo menos ali interceder. Ingrato, olhar assim, Senhor, obrigado, Pai. Oh meu Deus, o negócio aqui pode ser o zoião, o escovador, olho de palhaço, todo dia. Mas Senhor, tantas pessoas que não tem nem isso, né? Às vezes não tem nem saúde, né? Não tem, às vezes tem pessoas nem que comem apetite. comidas, mas não tem a saúde para comer por causa do Irmãos, então essas coisas, sabe? Essas coisas que vão determinando a nossa qualidade de vida com Deus, essas coisas que vão fazer a diferença. Então, por desprezar isso aqui, o espírito de muita gente está definhando. Você olha a pessoa assim, bem, aquela coisa toda, mas dá um scanner assim, um raio-x, mano. Lê o QR Code espiritual da pessoa. Jesus vai olhar assim, ó, raquítico de espírito, sem vigor nenhum. Se vir uma tentação, não resiste. Sofreu uma adversidade na vida, logo murmura. E quando vê assim, a pessoa está fininha. Mas então, tipo assim, já que você acabou com o resto que tinha aqui, vou mudar a pergunta. Tudo esse negócio aí, né, que a gente tem que fazer. Mas às vezes a gente gosta mais de um negócio do que de outro. Por quê? Então, um exemplo, entre ler a Bíblia e orar. Tem pessoas que gostam mais de orar e outras mais de ler a Bíblia. Perguntaram assim o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar. Aí, não, eu estou falando um exemplo. sim, né? Poderia aí, ser isso. outras coisas.
Então, o que seria mais importante? Aí perguntaram, o que é mais importante? Uma vida de oração ou uma vida de estudo bíblico? Aí fala assim, só pergunta para o pássaro qual é a asa mais importante, a esquerda ou a direita? Mas é o que você está falando.